Fala, meus amigos, hoje eu vou contar minha história e muitas outras histórias também. Então fique até o final desse vídeo que você vai aprender muitas coisas boas, porque você não precisa errar a vida inteira, mas se você aprender a escutar a história de outras pessoas, você vai aprender muito mais. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Aí eu trabalhei no fast food, aprendi a ser organizado, ser limpo, ser rápido, trabalho em equipe. E na época eu não recebia lá aquelas coisas não, viu? Na época eu trabalhava o mês inteiro para ganhar 360. Eu era jovem aprendiz, trabalhava só 6 horas por dia. Mas lá teve algo muito importante lá que eu aprendi bastante, principalmente com o gerente, que infelizmente eles não tá mais no nosso meio, né? Deus levou ele, infelizmente, por causa de um câncer, mas eu aprendi muitas coisas boas com ele. E eu tenho certeza que nada é por acaso nessa vida. Deus colocou essa pessoa aí logo quando eu comecei a trabalhar. E ele fez eu enxergar as coisas de uma forma diferente, nunca fazer só aquilo que me pede, mas sempre fazer algo mais. Por isso que eu sempre tive um pensamento de quando eu entrasse em algum lugar, nunca ser mais um, mas sim sempre ser uma pessoa diferente das outras pessoas, ter uma visão mais além. Por isso quando eu entrei, trabalhei um tempo, aí depois já fui promovido e ali foi maravilhoso para mim. Eu comecei a ter uma visão completamente diferente. Hoje em dia eu fico pensando por que da entrevista, né? A entrevista é para saber o perfil da pessoa, qual que é o pensamento dela, se ela gosta de estudar, se ela tem ambição na vida, né? De querer crescer também numa empresa, isso daí é muito fundamental. Mas para mim, eu acho que todas as pessoas, se elas iniciassem trabalhando em fast food, elas iam aprender muitos princípios, que é isso que a gente precisa, saber dos princípios. Depois que eu saí da empresa de fast food, eu fui contratado numa empresa que vendia calçado como vendedor. Mas uma das coisas que me ajudou muito na outra empresa que eu entrei foi a organização que eu aprendi lá na empresa de fast food. E isso também me ajudou a ser promovido. É lógico que eu fui contratado como vendedor. Aí lá eu tive um treinamento diferenciado também para aprender a tecnologia dos tênis, o conforto, o tipo de pisada e sempre entender qual que era realmente o problema do cliente, para eu poder oferecer o melhor produto e serviço para ele. Quando eu era encarregado, eu fui transferido lá para o Shopping Plaza Sul. Aí eu tive que tomar uma grande decisão de me locomover mais rápido para lá, né? Aí foi na época quando eu resolvi comprar uma motinho para adiantar meu lado, porque era muito cansativo, era 2h30 a 3. Imagina você trabalhar, você acordava cedo, chegava, fazia a vitrine, aí dobrava, trabalhava o dia inteiro, ainda depois tinha que chegar tarde e só dormia 5 horinhas, e era aquela vida muito puxada, né? E ali foi uma jornada de muito aprendizado e aprendizado de liderança. Aí fiquei por um tempo nessa loja, depois eu tive uma outra oportunidade e eu pensei, se eu entrar nessa loja aqui, muitas coisas boas podem acontecer na minha vida. E nessa época eu fiz um extra, né, de 6 meses e tinha poucas vagas para ser contratado com os vendedores. E foi bem justo na época que a minha filha estava para nascer. Eu falei, Deus, eu tenho que ser registrado nessa loja aqui. E graças a Deus deu tudo certo. Vendi muito bem em dezembro, consegui o registro e consegui pagar as contas. Mas falar pra você, não foi fácil também não, viu? Porque teve muitas provações aí no meio do caminho. Era uma empresa muito boa, poderia ter crescido bastante lá, mas infelizmente as pessoas cresciam na empresa por ser puxa-saco dos outros. Isso daí eu nunca fui puxa-saco dos outros, sempre ajudei os outros vendedores, fiz minha parte, mas não deu certo, tudo bem, né? Mas eu sempre tive o pensamento de nunca ser mais um, igual eu falei desde o começo do vídeo. Por isso que quando eu saí de lá, dessa última empresa que eu trabalhei por 5 anos, total foi 9 anos no shopping, então eu sempre trabalhei com vendas e sempre entendi qual que era a necessidade do cliente realmente. Aí eu sempre pensei, pelas nossas amizades aparecem as oportunidades. Aí depois quando eu saí do shopping, aí por eu ter conhecido um amigo, meu irmão, eu considero ele muito, ele me apresentou uma oportunidade, que foi onde eu comecei a trabalhar com detetização. Aí ele chegou em mim e falou assim, ó, tem um serviço aí bacana, dá pra ganhar um dinheiro legal, dá pra ajudar o próximo. Aí eu escutei a proposta dele e falei assim, pô, legal, ó, você pode trabalhar comigo aí, aprender o serviço, depois você pode montar uma empresa também. Aí eu falei, boa oportunidade, né? Eu sempre fui uma pessoa oportunista para as coisas boas, né? E sempre tive o pensamento de crescer. Então eu trabalhei com ele por um ano, aprendi tudo que eu tinha que aprender
Depois eu fui lá e montei a minha empresa de detetização. E lá eu teve várias situações, muito aprendizado também, principalmente com atendimento, porque você atende todo tipo de cliente a toda hora, cada um com a personalidade, tem cliente de gente boa, tem cliente que não é, mas você tem que ter esse jogo de cintura para você lidar com cada pessoa e descobrir realmente qual que é a necessidade do cliente para você estar resolvendo o problema dele, né? Principalmente quando é prestação de serviço. Eu estava trabalhando super bem, fazendo meu serviço com excelência, e quando eu ia atender um cliente lá em Osasco, quando eu tinha passado em casa, almocei rapidinho, aí quando eu estava na Avenida Aricanduva, aí foi onde que teve um acidente de moto. Esse acidente aconteceu há 4 anos atrás e foi muito complicado para mim, né? Depois que o rapaz acabou entrando na minha frente sem dar seta, eu bati na traseira dele, deu um RL a moto, aí quando eu caí por cima da bolsa, aí veio o guidão da moto e bateu bem na minha mão, acabou quebrando o dedão em 3 lugares. E ali eu fiquei no chão e fiquei pensando, né, por que aconteceu tudo aquilo, né? Mas na verdade foi um de muitos livramentos que Deus me deu também, porque naquele dia eu ia fazer uma desatização, ia ter que subir num telhado muito alto de uma casa lá em Osasco, e teve vezes que Deus permitiu acontecer algo para eu até não perder minha vida, né? Aí Deus sempre estava cuidando de mim e felizmente aconteceu isso, né? Mas nada é por acaso, sempre tem um porquê e tem um propósito. Eu fui entender isso conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo. E quando me socorreram, eu acabei indo ali pro Hospital São Mateus, aí eles fizeram os primeiros socorros, tudo direitinho. Infelizmente eu tinha perdido a unha, né, do dedão. Aí o médico foi lá, deu uns pontos na unha, e o médico super gente boa. Aí eu, como eu sempre faço amizade fácil com as pessoas, fui conversando com o médico ali tudo, e tinha uma moça que tava fazendo a limpeza ali do local, e a moça chegou em mim e falou assim: esse doutor aqui no hospital, ele é apenas um funcionário, mas no Hospital Tatuapé ele é o diretor de lá. E eu falei pra ela: meu, esse doutor ele é muito humilde, muito simples. Ela falou: esse é um dos melhores doutores que tem aqui, infelizmente ele tá sendo desligado. Eu falei: mas que Deus abençoe a vida dele. Aí eu fui transferido pro Hospital Monumento, lá nas juntas provisórias, e lá quem fez a minha cirurgia foi o doutor Eduardo, e também ele fez a cirurgia perfeita, deu tudo certo. Nesse tempo, quando eu sofri o acidente, eu não estava pagando o INSS, aí eu passei algumas dificuldades, mas estava lá com o braço todo engessado. Aí por isso que eu falo pra gente sempre ter amizade, é nessas horas que os amigos vão te ajudar. Aí meu amigo falou: não posso te pagar muito, mas vem trabalhar comigo. E eu, como tinha minha pensão para pagar tudo, falei: não, vamos pra cima. Nunca fiquei parado em casa. Fui lá, tava com o braço engessado, e trabalhando com o outro. Ainda dirigi ainda com o braço só. Então eu sempre pensei assim: meu, a dificuldade tá na sua mente. Ou você pensa no problema, ou você pensa na solução. E eu sempre fui uma pessoa de pensar na solução. E eu sempre, igual eu falei pra você, enxerguei as oportunidades. E nessa fui ali trabalhando com meu amigo, ajudando ele a crescer também, a banquinha dele, porque ele vendia capinha, película. Eu agradeço pela vida dele, que é uma pessoa muito boa de coração também. Eu sempre falava pra ele: meu, quando você tiver a sua loja, você vai para outro nível. Ele me escutou, colocou em prática, e graças a Deus hoje em dia ele tem 2 lojas. E eu fico muito feliz por ele, porque ele tá crescendo cada vez mais. Meu amigo fazia a feira dos fabricantes do Brás. Aí foi onde teve uma oportunidade lá muito boa de montar uma banquinha de tênis. Aí eu parei de trabalhar pro meu amigo e montei minha banca de tênis. Aí ali eu vi uma grande oportunidade de crescimento também, né? Aí eu trouxe os tênis primeiro, fui trabalhando com os tênis ali, aí tinha muitas vezes que não vendia o tênis, aí eu parei pra pensar, eu falei assim: pô, eu acho que eu tenho que começar a diversificar meus produtos. Porque se o cliente não vir comprar tênis, ele tem que comprar uma outra coisa. Aí foi onde que eu comecei a trazer boné, camiseta, meia, cinto. E ali foi aumentando as vendas e foi melhorando. E por isso que eu falo, hoje em dia a pessoa ela aprende muito com o conhecimento e a história das pessoas. Principalmente quando está começando com as coisas mais difíceis, que a pessoa não tem muitas ideias e tal. Mas conforme ela vai vivendo ali no dia a dia, ela vai começando a aprender a trabalhar de uma forma mais inteligente. Aí nesse meio tempo ainda estava fazendo aí meus serviços de detetização e com a minha banquinha de tênis. Aí foi onde que eu estava evoluindo aos poucos e aprendendo muitas outras coisas também, principalmente sobre negócio. Rodando outras feiras, aí apareceu uma oportunidade de negócio, outra, né? E 2 pessoas chegou em mim, me apresentou a oportunidade, eu falei: pô, é boa, não é ruim não. Só tinha um detalhe:
era 37 quilômetros de onde eu morava. Mas eu falei, a oportunidade é boa, eu vou pra cima. Eu me planejei, e tudo na vida é planejamento. Se você não se planejar, vai ficar mais difícil as coisas. Trabalhei em dezembro, levantei um dinheiro, fui lá e me envolvi no negócio. E graças a Deus, até hoje, já tem 4 anos aí nessa luta e tá indo muito bem. Estamos prosperando, isso é que importa. Mas você observou que nessa minha jornada da minha história, quantas coisas boas eu não aprendi com diversas pessoas. Mas depois que eu tomei essa decisão na minha vida, foi muito primordial para mim, muito importante. Por quê? Porque foi onde que eu comecei a fazer meu técnico em química também, que é agregar muito valor no meu serviço. Porque quando você tem o CR, que é o químico responsável, você consegue passar mais credibilidade e mais confiança para os seus clientes de detetização. E foi onde que eu fiz meu técnico, 1 ano e meio. E isso daí também foi uma outra oportunidade que eu acabei enxergando. E eu aprendi algo muito interessante com a minha professora também de ética e empreendedorismo. As oportunidades, você cria elas. E é verdade, quando você está estudando, você cria as oportunidades. Tem muita vaga de emprego, mas poucas pessoas qualificadas para a área. Então, tem muita pessoa reclamando da vida, mas não está fazendo nada para mudar ela. Então, fui lá, concluí, paguei o preço, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Agora não adianta nada você ficar aí parado, fazendo coisas que não tá te agregando nada e querer colher o que você não plantou. Então você vai ter que mudar o seu pensamento. Resumindo, já tô com a minha licença, já tá ativa lá no Conselho Regional de Química. Isso foi mais uma vitória de muitas que virão ainda. E por isso que eu falo para vocês, investe no conhecimento. Tolo é aquela pessoa que despreza o conhecimento. E é igual eu falei, você não precisa ficar errando a vida inteira para você aprender. Aprende com a história das outras pessoas. Eu não gostava de ler, falar para você, eu odiava ler. Mas depois eu tive que mudar a forma que eu pensava, ter uma visão mais além. Porque quando você busca o conhecimento, ele abre mais a sua mente também. E quando você tem as amizades certas, aquelas que te chamam para um curso gratuito, ou para você estudar, ou fazer uma faculdade, essa é a pessoa que tem que estar do seu lado te incentivando. Agora, muitas pessoas te chamam pra zoeira, bagunça, balada, barzinho. É só perdição. Você não está acrescentando nada na sua vida. Eu já fui muito nesses lugares e falar pra você, não acrescentou em nada, só prejuízo. Mas isso daí foi um aprendizado, né? Tudo na nossa vida é uma fase. Acho que quando você está na fase dos 18 anos até uns 25, você fica mais na fase da bagunça, mas depois que você começa a passar dos 25, chega na casa dos 30 aí, você começa a ter um pensamento mais do futuro. E meu pai sempre falava pra mim, filho, estuda tal. E eu nunca dava importância porque ele falava. Mas chegou uma hora, isso daí começou a pesar pro meu lado, porque eu não tava criando essa oportunidade da vida. Aí depois que eu fui entender. E eu fui entender também que muitas das coisas que acontecem, a gente não vai entender agora, nós vamos entender no futuro. E aí onde que a balança vai pender pro lado que você não estava preparado, né? E uma história que eu acho muito bonita é daquele filme Forrest Gump, quando tem aquela cena que o Forrest, ele tinha problema nas pernas, ele usava uns aparelhos, e nessa os amiguinhos voltando da escola começou a jogar pedra na cabeça dele, e tinha a amiga dele que começou a falar, corre Forrest, corre! E ele começou a correr o mais rápido que ele conseguia, aquele aparelho que estava na perna dele. O que eu entendi com essa analogia? Você vai quebrar isso que está em sua mente, você vai desbloquear a mente para você evoluir. E ele, desde o começo, as pessoas olhavam por Forrest e achavam que ele era um coitado, uma pessoa que ninguém valorizava ele. Mas tinha uma pessoa que valorizava ele, a mãe dele, sempre dando incentivo para ele, sempre falando que ele conseguia. E ele era muito focado e muito determinado em tudo que ele fazia. E com o tempo, ele aprendeu o significado da amizade, que foi na época da guerra. E depois ele foi uma pessoa muito bem sucedida. E teve uma empresa milionária, junto com o capitão dele, que tinha perdido as pernas na guerra. Então foi uma pessoa fundamental para o crescimento do Forrest também. E é isso que eu quis passar aqui para vocês hoje. Por mais que as pessoas coloquem você para baixo, principalmente as pessoas que estão mais próximas de você, pode ter certeza que você vai vencer nessa vida. Você é uma pessoa vitoriosa. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ter uma vida próspera. E você nasceu para ir além do que você imagina. Você só basta acreditar em você, pagar o preço, porque nada cai do céu. E se você acreditar em você mesmo,
você vai ter a sua vitória, o seu sucesso. Espero ter ajudado todos aí com um pouco da minha história, um pouquinho do meu conhecimento, para fortalecer aí o canal. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com um amigo aí seu, que você quer ver ele evoluir e ter o sucesso dele. E é isso, até a próxima, forte abraço, fica com Deus, tamo junto.